Hoje eu quero que você imagine o seguinte cenário. Você acorda amanhã, abre o celular e descobre que todas as senhas do planeta foram quebradas durante a noite. Conta bancária, WhatsApp, e-mails, segredos de estado, dados de cliente, tudo aberto, exposto, irreversível. Isso não é roteiro de filme. Isso é um dos futuros possíveis da computação quântica. E é sobre essa batalha que a gente vai falar hoje. Eu sou Marco de Carvalho e este é mais um episódio da série Batalhas da Inovação. No episódio de hoje, vou te mostrar 3 coisas. Por que a computação quântica pode destruir a segurança digital que você usa hoje? Como ela pode criar trilhões em novas oportunidades de negócio? E principalmente, o que você, como inovador, precisa começar a fazer agora para não ser atropelado por essa onda. Fica comigo até o final, porque no último bloco eu vou te dar 3 mandamentos práticos para você sair na frente, enquanto a maior parte do mercado ainda acha que isso é ficção científica. Vamos preparar o ringue dessa batalha. De um lado, no canto azul, nós temos o campeão que você já conhece, o computador clássico. Ele roda o seu celular, seu notebook, a nuvem, os supercomputadores. Ele é incrível, mas ele tem uma limitação importante. Ele pensa um passo de cada vez. É como se ele dissesse: primeiro eu testo essa possibilidade, depois a próxima, depois a outra. Agora, no canto vermelho do ringue, chega o desafiante, o computador quântico. Ele não apenas é mais rápido, ele joga com regras diferentes, as regras da física quântica. Eu vou explicar isso sem fórmulas, sem física complicada. Pense numa moeda. No mundo clássico, ou ela é cara ou é coroa, 0 ou 1, ligado ou desligado. Agora imagine que em vez de cair parada, essa moeda ficasse girando no ar o tempo todo. Enquanto ela gira, do ponto de vista matemático, ela não é só cara e não é só coroa. Ela é ao mesmo tempo cara e coroa, ou nem cara e nem coroa. Esse estado se chama superposição. Na computação clássica, a unidade básica é o bit, pode ser 0 ou 1. Na computação quântica, a unidade é o qubit. Ele pode ser 0, pode ser 1 e pode ser uma combinação dos dois ao mesmo tempo, como uma moeda girando. O que isso muda na prática? Pense num labirinto. O computador clássico é como um único funcionário andando pelo labirinto, testando um caminho por vez. O computador quântico é como se você tivesse 1000 clones desse funcionário, entrando ao mesmo tempo por caminhos diferentes. Quem acha a saída mais rápida? É isso que está em jogo. Mas calma, não é que o computador quântico resolve tudo. Ele é muito bom em alguns tipos de problemas específicos. E é aí que entram as 3 arenas dessa batalha. Vamos falar das 3 frentes em que a computação quântica pode mudar tudo: segurança, descoberta científica e otimização do caos. Hoje, sua segurança digital depende de códigos matemáticos difíceis de quebrar. Quando você faz uma compra online, manda uma mensagem ou acessa o banco, seus dados são protegidos por sistemas de criptografia, como RSA e outros. Esses sistemas se baseiam numa coisa muito simples. É muito difícil para um computador clássico quebrar o código no tempo de vida útil daquela informação. Ele até conseguiria um dia, mas poderia levar milhares de anos. Então, na prática, é considerado seguro. Existe um tipo de algoritmo quântico, o algoritmo de Shor, que é especialmente bom em resolver o tipo de problema matemático que sustenta muito da criptografia atual. Traduzindo, um computador quântico poderoso poderia quebrar códigos que hoje levariam milhares de anos no computador clássico, em minutos ou horas. Esse momento tem até um nome. Muitos estão chamando de Q-Day, o dia Q, o dia em que a criptografia atual deixa de ser confiável. Ah, Marco, mas isso é lá no futuro distante. Cuidado com isso. Hoje já existe uma estratégia em uso chamada Harvest Now, Decrypt Later. Em português, capture agora e decifre depois. Como funciona? Alguém interpreta e guarda seus dados criptografados agora, mesmo sem conseguir ler. Daqui a alguns anos, quando tiver acesso a um computador quântico potente, essa pessoa volta nesses dados e finalmente acessa tudo. Se o seu negócio lida com dados de saúde, segredos industriais, planejamento estratégico de longo prazo, dados sensíveis de clientes, então isso é um problema de hoje e não de 2035. Como inovador,
você vai ouvir um termo cada vez mais: criptoagilidade. Criptoagilidade é a capacidade de trocar rapidamente os algoritmos de segurança da sua empresa para versões resistentes a ataques quânticos, quando isso se tornar necessário. Quem tiver sistemas engessados vai sofrer. Agora vamos para o outro extremo. Em vez de quebrar coisas, vamos falar de criar coisas novas. Muita inovação hoje é feita na base da tentativa e erro. Na indústria farmacêutica, para descobrir um novo remédio, você testa milhares de moléculas, simula e depois vai para o laboratório. Testa em células, em animais, em humanos. Isso é caro e demorado. E no fim, a maior parte dá errado. Por quê? Porque a natureza é quântica. Os átomos, as moléculas, tudo isso segue regras quânticas. Mas quando tentamos simular isso num computador clássico, a conta explode. Só para você ter uma ideia, simular exatamente o comportamento de uma molécula, um pouco mais complexa, pode exigir uma quantidade absurda de memória e tempo de processamento. Chega num ponto em que nem o maior supercomputador do mundo consegue fazer a conta completa. O que a computação quântica promete? Ela promete usar a própria física quântica para simular fenômenos quânticos da natureza. É como se, em vez de tentar imitar a natureza com aproximações, a gente colocasse a própria natureza para rodar a simulação. Na prática, isso significa descobrir novos medicamentos muito mais rápido, criar novos materiais, como baterias muito mais eficientes, ligas metálicas mais leves e resistentes, painéis solares melhores, projetar fertilizantes e químicos menos poluentes e mais eficientes. Para quem está na indústria farmacêutica, energia, agronegócio, materiais avançados, esta arena é onde provavelmente vai aparecer o primeiro grande retorno sobre investimento quântico. A terceira arena é a da otimização. Pensa na logística global. Milhares de navios, aviões, caminhões, milhares de combinações possíveis de rotas. Ou em finanças, balancear uma carteira com centenas de ativos, buscando o melhor equilíbrio entre risco e retorno. Ou ainda na energia, como distribuir eletricidade em tempo real para milhões de consumidores com múltiplas fontes, solar, eólica, térmica, etc. Esses são problemas em que o número de combinações explode muito rápido. Em muitos casos, encontrar a solução perfeita é praticamente impossível para um computador clássico em tempo útil. Então, o que a gente faz hoje? Aceita boas aproximações, solucionadores heurísticos, algoritmos de inteligência artificial, regras de negócio. Mas e se a gente pudesse ir além dessas aproximações? E se a gente pudesse usar a computação quântica para explorar muito mais possibilidades em menos tempo e chegar a soluções muito melhores? É aí que entram alguns tipos de algoritmos quânticos focados em otimização. Ainda estamos no começo, mas já existem testes na otimização de rotas e cadeias de suprimento, montagem de carteiras financeiras complexas, gestão de redes elétricas inteligentes. E para algumas empresas, uma melhoria de poucos por cento em eficiência significa bilhões de reais ao longo dos anos. Ok, você já entendeu o campo da batalha. Agora vamos falar de estratégia. Primeira pergunta que aparece. Então agora eu preciso comprar um computador quântico para a minha empresa? Não. Essas máquinas operam em condições extremas, muito próximas do zero absoluto, temperaturas mais frias do que o espaço sideral. Você não vai ter um desses num rack no seu escritório. O futuro não é tudo quântico, o futuro é híbrido. Pense assim, o computador clássico continua fazendo 99% das tarefas do dia a dia. O computador quântico entra como um acelerador especializado, chamado apenas para resolver os problemas realmente difíceis. Esse cérebro quântico provavelmente vai estar num data center de uma grande empresa na nuvem e você vai acessá-lo via internet como serviço. Quantum as a Service. Isso muda o jogo por dois motivos. Você não precisa investir bilhões em hardware. A barreira de entrada passa a ser talento e estratégia, não apenas dinheiro. E aqui a gente cai num ponto crítico. O problema não é só a falta de máquinas, é a falta de gente preparada. O programador tradicional está acostumado a escrever código que roda sempre da mesma forma e dá sempre o mesmo resultado deterministicamente. Já na computação quântica, a conversa é diferente, ela é probabilística. Em muitos casos, você roda o mesmo algoritmo várias vezes e analisa estatisticamente os resultados. Não basta saber
sintaxe de linguagem. É preciso entender de probabilidade, álgebra linear, física básica. Isso significa que o profissional-chave desse futuro não é o dev tradicional. É o que a gente pode chamar de engenheiro de algoritmos quânticos, ou cientista da computação quântica. Se você é líder de inovação, CIO, CTO, fundador, vale começar a pensar em 3 frentes. Mapear talentos internos com base em matemática e física que possam ser treinados. Criar parcerias com universidades e empresas que já atuam na área. E pelo menos ter alguém no time que entenda o básico bem feito, para separar hype de oportunidade real. Vamos direto ao ponto. A computação quântica é, ao mesmo tempo, uma ameaça gigantesca à segurança que a gente conhece hoje, e uma das maiores caixas de ferramentas já criadas para resolver problemas que pareciam impossíveis. Se você está me assistindo até aqui, é porque você é, de alguma forma, um inovador. Então eu quero fechar com 3 mandamentos quânticos para inovadores. Primeiro mandamento: proteja o futuro do seu passado. Pergunta simples: quais dados da sua empresa precisam continuar secretos por 10, 15, 20 anos? Fórmulas, dados de pacientes, dados de clientes, estratégias de longo prazo, propriedade intelectual. Essas são as primeiras coisas que você precisa colocar no radar quando o assunto é segurança pós-quântica. Converse com o seu time de tecnologia, com parceiros, e comece a levantar esse tema. Mandamento 2. Pare de sofrer com tentativa e erro. Onde hoje você está queimando dinheiro em tentativa e erro, testando materiais, testando compostos químicos, simulando cenários de risco financeiro, ajustando logística na base do chute e planilha. É aí que, muito provavelmente, a simulação quântica vai entrar primeiro. Mesmo que você não use isso amanhã, vale mapear onde sua empresa mais apanha da complexidade. Esse mapa vai ser o seu guia para futuras parcerias e pilotos. Mandamento 3. Entre na festa antes da porta fechar. As grandes nuvens já oferecem, hoje, acesso experimental a computadores quânticos. Você não precisa entender todos os detalhes técnicos, mas é importante que alguém no seu ecossistema comece a brincar com isso. Rodar pequenos experimentos, participar de programas de pesquisa, acompanhar o que os grandes players estão fazendo. Quem chegar cru quando essa tecnologia amadurecer, vai ficar numa posição de tomador de preço e não de definidor de estratégia. Agora, se você curte essa ideia de olhar para as grandes disputas tecnológicas como verdadeiras batalhas, não pare aqui. Nós temos uma série, Batalhas da Inovação, e já entramos em vários ringues pesados. Google contra Yahoo, a guerra pelos buscadores. Mídia tradicional contra redes tradicionais, na luta pela atenção. Nubank contra bancões, confrontando fintechs e bancos tradicionais. E vários outros temas já foram tratados aqui. Se algum desses temas faz parte do seu mundo, aproveita e maratona os outros episódios. O link para a playlist está aqui na descrição. Me conte nos comentários qual batalha você acha que a computação quântica vai impactar primeiro no seu setor. Eu sou Marco de Carvalho e essa foi mais uma Batalha de Inovação. A gente se vê no próximo confronto. Muito obrigado pela atenção e sigamos inovando.